E olha, é muito comum ouvirmos que comer rápido, beber refrigerante ou rir muito pode causar soluço, certo? E que tomar água com açúcar resolve o problema. Será? Não é bem assim, né? O barulho constrangedor muitas vezes leva a pessoa a apelar para todo tipo de simpatia, como amarrar, por exemplo, uma meia velha no pescoço. Você sabia disso? Colocar uma linha na testa ou até tomar um susto, por exemplo, são algumas aí colocações, algumas crendices populares de que o soluço passa. O fato é que cada um tem seu jeito de parar o soluço, mas existem algumas medidas que podem ser muito mais eficientes, como segurar a respiração e soltar aos poucos, ou dobrar o corpo para frente e tomar um gole de água de uma garrafinha. Bom, a gente vai descobrir agora qual que é a causa do soluço e por que tem tanta gente que soluça constantemente. Para responder essas e outras perguntas e também para falar do que é mito, que é verdade nessa questão do soluço, é que a comunidade convidou o gastroenterologista e também professor da Unicesumar, Dr. Fernando Dutra. É um prazer recebê-lo aqui com a gente, viu? Prazer é todo meu. Dr. Fernando, a gente citou algumas situações ali do soluço. Primeiramente, eu queria que o senhor respondesse de onde vem o soluço. Na realidade, o soluço tem uma fisiopatologia complexa, né? Ele é ocasionado, né, por uma contração, um reflexo, né, durante uma respiração normal. Então, esse reflexo ele é coordenado por duas estruturas muito importantes no nosso corpo, que é o nervo vago e as fibras sensitivas motoras sensitivas e motoras do nervo frênico. Então, trocando para miúdo, é um espasmo do músculo diafragma. Diafragma é esse músculo que separa o abdômen da cavidade torácica. Então, essa contração involuntária, intermitente e espasmódica é o que gera aquele som incômodo do hic, né? Do hic. Verdade. Isso aí geralmente traz bastante constrangimento, geralmente vem nos piores momentos e nos locais mais inadequados. Bom, se a gente está sozinho em casa, aí tudo bem, né, ter soluço, mas se você está no meio de pessoas, está em público, está num restaurante, enfim, aí é complicado, né, doutor Fernando? Muito difícil e constrangedor. E tem todo mundo, em alguma situação, em alguma circunstância, já teve soluço, né? Agora a gente sabe que tem casos de pessoas que sofrem constantemente de soluços. Como é que pode isso? Desde o nascimento, né, o bebê, ele por ter um sistema nervoso central imaturo, ele já qualquer mínimo estímulo, como uma bolha de ar que permanecer no estômago, ele vai desencadear soluço. Já no adulto, é muito frequente, com mudança abrupta de temperatura, aquilo que já foi comentado, comer muito rápido, tomar muito líquido durante uma refeição, né? Então, essa distensão gástrica vai ocasionar o soluço. Essas são as formas mais corriqueiras, né, do dia a dia, na maioria das vezes passam espontaneamente sem nenhum tipo de tratamento. Agora, existem alguns casos mais complicados, né, que a gente se depara no consultório aí no dia a dia, que são aqueles casos persistentes, que têm uma evolução ruim, né? Aí já são lesões do sistema nervoso central, pacientes com encefalites, pacientes que tiveram acidente vascular encefálico, alguns distúrbios, né, motores do diafragma. Então, isso aí necessita uma investigação mais aprofundada. Já não consegue resolver ingerindo aquela água ou ingerindo o açúcar, esse açúcar cristal do dia a dia. Não vai melhorar. E essas crendices populares aí de que um fiozinho na testa, os mais antigos, né, principalmente quando a criança é recém-nascida, utilizam muito dessa técnica, né? E por incrível que pareça, muitas vezes
para o soluço? Para o soluço. O que é mito, o que é verdade nessa história toda? Na realidade, tudo tem um pouco de verdade e um pouco de mito. Como eu comentei, esses intermitentes que têm uma evolução benigna, eles vão se resolver espontaneamente. Então, se vai coincidir com colocar a linha, dali uns 2 ou 3 minutos vai melhorar. Ele vai tomar o líquido ou mastigar gelo picado, flexionar as pernas sobre o tórax, né, também vai funcionar de uma certa forma. Segurar a respiração. Exatamente. Mas aqueles casos já mais complicados não vai surtir efeito nenhum. E nesses casos mais complicados, qual é o tratamento, doutor Fernando? A gente vai ter que investigar a causa, né, do soluço, desde do ponto de vista fisiopatológico, né, se é uma origem do sistema nervoso central, se é do trato gastrointestinal, se é um distúrbio metabólico ou às vezes até tóxico, né, o ato de tabagismo, do etilismo, né, alguns medicamentos podem desencadear, né. Então a gente vai focar no diagnóstico. Uma vez que você fez o diagnóstico, aí nós vamos traçar o tratamento mais adequado para aquele tipo de caso. E tem casos mais severos que tem até procedimento cirúrgico para... justamente é onde eu ia chegar. Existe cirurgia para corrigir esse tipo de problema? Existe procedimento cirúrgico. Aqueles casos mais graves, no qual você falhou o tratamento... Pode ser acupuntura, tratamento fonoaudiológico, não resolveu com nada, medicamentoso, postural, alimentar, aí a gente indica um procedimento que a gente, por uma microtoracostomia, vai fazer uma microneurólise do nervo frênico, que é um nervo que é responsável pela coordenação do diafragma, que é toda a gênese do soluço. Mas qual é a principal causa? No nosso dia a dia, a gente se depara muito com aquele paciente que refere que após uma refeição copiosa, desencadeou o soluço, né? Então, essa distensão gástrica vai causar um reflexo, né, uma estimulação do nervo vago, do diafragma, e ele vai apresentar esse soluço. Tem uns pacientes que têm esse trânsito gastrointestinal ou esse reflexo gastrointestinal um pouco mais lento, então demora um pouquinho mais a passar. A gente só se preocupa, né, com esse tipo de queixa quando passa de 24 horas de soluço. Então, um paciente que tem um soluço que se resolve espontaneamente em menos de 24 horas, provavelmente é uma daquelas causas benignas, né? Uhum. Agora, se esse soluço persistir por mais de 24 horas, não é normal. Tem que ser investigado, tem que procurar um médico para ser... E nesse caso, para esses tipos de pacientes, é recomendado o quê? Que faça uma alimentação, uma mastigação mais demorada. Exatamente. Um maior tempo, no caso da digestão. O principal, né, é evitar, né, misturar líquido com a alimentação. Então, uma hora antes e uma hora depois, né? Então, durante as refeições, não ingerir principalmente refrigerante, né, que é gasoso, vai distender ainda mais o estômago. Então, fracionando a alimentação, diminuindo a quantidade que é ingerida em cada período, também diminui a incidência do soluço. Tem pacientes que chegam lá, eu almoço e começa o soluço. Então, você vai tomar café da manhã, você vai comer uma fruta no meio da manhã e na hora do almoço você não vai comer aquela quantidade que você está acostumado a ingerir. Resolve o problema. Bom, a gente sabe, recentemente na mídia, inclusive, foi evidenciado um caso de um rapaz que há 30 anos sofre desse mal, o soluço constante, né? Imagina, então, o constrangimento que ele não sofre no dia a dia, né, doutor Fernando? Nesse caso desse rapaz, a indicação cirúrgica já deveria ter acontecido há muito mais tempo. Provavelmente faltou o diagnóstico, né? A gente tem vários diagnósticos diferenciais a serem descartados nesse caso, né? E uma vez que você direcionou o seu diagnóstico, aí você vai indicar o melhor tratamento. Nesse caso, 30 anos é muito tempo. Uma vida, né? É uma vida. Imagina a qualidade da vida que esse jovem teve. Então, faltou
diagnosticar a causa. Se vai ser um tratamento cirúrgico ou medicamentoso, vai ser em decorrência do diagnóstico. Pois é, e quando o tratamento ele é medicamentoso, em quanto tempo mais ou menos se resolve esse problema? Existem hoje em dia vários medicamentos com efeitos já consolidados na literatura, né? Um deles é a gabapentina, que inicialmente é um medicamento que é utilizado para convulsão, mas que tem efeito já consistente na literatura. O Amplictil, né, que é um medicamento que ele é um antivertiginoso e ele age com uma sedação. Então essa sedação no sistema nervoso central diminui o estímulo e consequentemente também cessa o soluço. Então assim, são medidas na realidade paliativas até você fazer o diagnóstico certo, o diagnóstico certeiro. Agora, doutor Fernando, uma última pergunta para que a gente possa encerrar, para a gente concluir o programa. O soluço pode desencadear outras doenças, outros problemas? Ou ele já é em decorrência de um problema maior? Como primeiro diagnóstico, o soluço é muito vago. Você, a partir do soluço, levantar uma hipótese diagnóstica. Tem alguns casos que o paciente experimenta soluço, por exemplo, um caso de uma neoplasia, um câncer de fígado, de câncer hepático ou um câncer esofágico, que a primeira manifestação, por compressão local do nervo frênico ou do nervo vago, vai desencadear o soluço. Na maioria das vezes, né? Constante. E o paciente, muitas vezes, ele acha que não dá muita importância para essa sintomatologia. Então, se isso persistir, exige uma investigação mais aprofundada. Uma investigação mais aprofundada. Mas você pode sim estar fazendo o diagnóstico do simples fato, por exemplo, de um paciente pós-operatório, né? Você fez a cirurgia, correu tudo bem e ela no primeiro dia de pós-operatório começa com soluço. Alguma coisa está de errado, né? Pode ser a evolução de alguma patologia mais grave, alguma perfuração, um abscesso, acúmulo de líquido na região do diafragma. Tudo que causar irritação pode desencadear soluço. Então, ajuda bastante o médico e é uma queixa que, na maioria das vezes, o paciente menospreza, mas que é muito importante para os médicos. Sem dúvida. Bom, adorei o nosso bate-papo, até porque as pessoas sempre tiveram curiosidade de saber, né, causa, consequência do soluço. E está aí muito bem respondido pelo senhor, doutor Fernando Dutra. Muito obrigada pela sua participação no Comunidade de hoje, viu? Eu que agradeço.